Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Thiago Ribeiro, seja bem-vindo à RVCast, o podcast da RV Construções e Perícias. Aqui quem está falando é o engenheiro Thiago e quem está aqui comigo é o Igor. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Igor, sou engenheiro da RV Construções e Perícias. Seja bem-vindo ao 16º episódio da RVCast, onde nós falaremos sobre os papéis de um engenheiro em um condomínio. É realmente necessário ter um engenheiro dentro de um condomínio? Então, se você é síndico, se você mora em condomínio ou se você é engenheiro, enfim, você trabalha em uma dessas áreas, esse podcast é para você. E não se esqueça de seguir aqui a RVCast, que isso vai ajudar muita gente, então bora começar aqui. O síndico, ele deve tratar o condomínio como uma empresa, como se fosse uma empresa ali, uma empresa dele, em que ele é o administrador ali dessa empresa. Então, o que a gente faz quando a gente tem uma empresa? Certo? Você tem ali a sua função e tem outras funções ali, outros serviços que você não consegue fazer porque você não tem a experiência, você não sabe fazer determinado serviço, determinada função. Então, o que é que você faz? Você contrata alguém, chama alguém que é especializado nisso para realizar essa determinada função. Então, é exatamente esse conceito que a gente tem que levar para dentro dos condomínios. O condomínio é uma empresa, então se o síndico não sabe realizar determinado serviço, como a parte de contabilidade, a parte de advocacia e também a parte de engenharia, como obras, ele precisa de um amparo de algum profissional técnico, que pode ser um engenheiro civil ou um arquiteto. E como você citou, Thiago, o condomínio é uma empresa. O condomínio edifício ou um comercial, que seja, é uma empresa. Ele tem CNPJ, então ele vai ter contas a pagar, contas a receber. Qual que é o objetivo de uma empresa? É gerar lucro. Um condomínio não é diferente. Tudo bem que ele vai gerar lucro através dos moradores, algumas atividades adicionais que fazem, mas a maioria é dos moradores. Então, meio que são clientes assim duradouros. Então acabam que não dando a devida atenção para a manutenção, porque uma outra empresa, pensa em qualquer uma outra empresa, um supermercado, uma loja de variedades, uma loja de roupas, eles têm que fazer uma manutenção, têm que zelar pela empresa para que os clientes possam retornar. E um condomínio é a mesma coisa. Se você tiver um condomínio que não tem as devidas manutenções, ele não está em dia com a VCB, por exemplo, com seu plano de manutenção, os moradores vão acabar desvalorizando aquele condomínio, vão sair, não vão indicar para outras pessoas e o preço do imóvel vai acabar sendo desvalorizado aí pela avaliação de imóveis. Então é muito importante esse zelo com a empresa que é o condomínio, através do síndico ou administração condominial. E é importante falar também que uma das funções do síndico, segundo o Código 1348, né, o Código Civil, ele cita a responsabilidade do síndico da manutenção que deve ser realizada ali no condomínio, assim como as obras e também fazer o zelo ali das prestações de serviço ali do condomínio. Ou seja, essa parte de manutenção das obras ali é sim responsabilidade do síndico de prover meios para que seja realizado esses serviços lá no condomínio, e é obrigação dele realizar essas manutenções. Então, o síndico tem que ter ciência disso, ele está ali numa empresa, ele precisa fazer muitas atividades, e obras e manutenções também é uma atividade que ele precisa e deve fazer. E como foi citado anteriormente, né, o condomínio, por ser uma empresa, é considerada uma empresa, né, porque tem CNPJ, né, mas legalmente não é empresa, né, ele só tem CNPJ para fins trabalhistas e fiscais. Mas enfim, o condomínio, todo condomínio ele deve ter um síndico, como o Thiago falou, e que deve zelar e tem responsabilidade por esse condomínio. Na ausência dele, quem assume é o subsíndico, né? Então, como uma empresa que tem presidente, tem diretor, tem secretário, enfim, toda aquela hierarquia
de uma empresa, o condomínio ele vai ter também, com o síndico, o subsíndico, e o conjunto desses três dá-se o nome de corpo diretivo, certo? Então, toda a assembleia que tem nesse condomínio vai ser, na primeira assembleia, né, vai dar os nomes, né, de quem vai assumir cada cargo, e aí depois os responsáveis ali por fazer essa empresa andar, né? E a empresa não pode ser feita só de chefes, né? Então é necessário ali os funcionários que vão realizar a limpeza, realizar a manutenção. Por isso que a gente está falando aqui, nessa parte de obras é muito importante ter um responsável técnico ali que saiba fazer as atividades ali. Mas eu não estou falando simplesmente de ter uma mão de obra. Eu estou falando de ter um engenheiro civil para acompanhar tudo isso, porque ele é o responsável disso. Ele é capacitado para fazer os serviços de engenharia. Aliás, serviço de engenharia deve ser feito por engenheiros e não por mão de obra qualquer. Então, eu tenho uma atividade a ser feita, uma atividade de manutenção a ser feita em um condomínio, e o síndico sabe, ele é responsável pelaquela manutenção. Só que se for um problema, por exemplo, estrutural, ou algum problema que requeira um conhecimento técnico, o síndico ele só vai ser responsável, mas ele vai ser responsável não por consertar aquilo, mas sim por indicar a solução mais adequada, que no caso seria chamar um engenheiro, né? Muita gente acha que o síndico tem que ter conhecimento técnico civil, de engenharia, para solucionar todos os problemas civis ali do prédio, do condomínio. Não. Ele deve acionar um engenheiro e um engenheiro civil que vai se responsabilizar por esta manutenção, né? Emitindo uma RT, se for uma reforma, fazendo um laudo de reforma também, e assim por diante. A gente vai citar agora algumas atividades que o engenheiro civil pode ajudar o síndico ali no condomínio. A primeira é a manutenção ali do condomínio, né? Como a gente já falou, o síndico ele deve zelar ali pela edificação, pelo condomínio. Então, para ele realizar isso, ele precisa do auxílio do engenheiro civil para realizar as manutenções nas áreas comuns, como o salão de festa, ali, a área de lazer e entre outros lugares. E uma segunda atividade é elaborar o plano de manutenção preventiva periódica. Esse plano de manutenção ele é de grande importância ali para o condomínio, porque ele vai apresentar ali as atividades que precisam ser feitas no condomínio, vai ter o cronograma de cada atividade que precisa ser feita, ou seja, tudo isso é para evitar que apareça problemas maiores ali no condomínio, problemas mais graves que serão mais caros de resolver. Então o engenheiro civil ele consegue fazer esse plano de manutenção para auxiliar ali o síndico. E uma terceira atividade é a participação na escolha de fornecedores. Como assim, Thiago? Que fornecedores são esses? Que tipo de fornecedores? Todo condomínio ele vai ter serviços que precisam de pessoas externas para realizar. E no caso de algumas pequenas obras lá dentro, né? Alguns serviços assim. Então, nessa parte mais técnica de construção, de obra, de reforma, para você escolher os fornecedores corretos que vão trabalhar lá, é muito importante ter um engenheiro civil para ele verificar se essas empresas são capacitadas para realizar ali o serviço no condomínio, porque o síndico ele é responsável até pelo que aconteça com essas pessoas de uma empresa terceirizada dentro do condomínio dele. Se tiver algum acidente, ele é o responsável, ou seja, é muito importante verificar se as empresas que vão trabalhar lá, elas são capacitadas. E uma quarta atividade, eu vou citar um exemplo, né, que eu já até falei anteriormente, né, já dei um spoiler, quando tem obras realizadas ali nos apartamentos. E uma outra atividade, eu já dei um spoiler ali inicialmente, né, falando de se for realizada obra ali nos apartamentos. Então, qualquer tipo de obra que for realizada, seja uma troca de piso, seja uma demolição de parede, seja uma manutenção ali e correção, traçado das tubulações hidráulicas, a instalação de ar-condicionado, mudança na parte elétrica, é necessário
ter um engenheiro para fazer um laudo de reforma e assim emitir uma RT se responsabilizando por aquela reforma. Então, a NBR 16280 é bem clara. Essa reforma é na área privativa, né? Na área do apartamento da pessoa que você está falando. Sim. Então, a única coisa que não vai precisar ali de uma RT, de um laudo de reforma, é quando for realizado pintura dentro do apartamento e também a instalação de forro, de gesso, PVC ou madeira. Então, o que acontece ali, né? Quando o síndico... Esse laudo, essa RT, ela deve ser entregue para o síndico. E nesse laudo tem várias exigências que precisam ter nesse laudo ali para que seja aprovado a reforma. O síndico ele não tem expertise para pegar esse laudo e verificar se tudo está ocorrendo da maneira certa, se está conforme a 16280. Então, é importante que tenha um engenheiro ali para emitir um parecer aprovando ou não essa reforma e esse laudo. Ou seja, está aí mais uma vez a importância do engenheiro civil ali para auxiliar o síndico. Recentemente nós fomos chamados para fazer isso, né? O síndico viu que o proprietário estava fazendo obra ali no seu apartamento, fazendo alteração de piso, quebrando parede, e ele não chamou nenhum engenheiro. Então o síndico emitiu uma notificação para ele, providenciando um engenheiro, e aí nós fomos chamados. E chegando lá, nós reparamos várias irregularidades. A armadura exposta na laje, o operário foi retirar a parede, foi fazer a demolição da parede e acabou atingindo a viga. Então ele, sem querer, passou ali com a serra circular na maquita e tirou um pedaço da seção. Entre outros problemas ali que nós encontramos, que para nós nos responsabilizarmos por aquilo, nós temos que fazer um parecer técnico, apontando todos esses desvios normativos, apontando as soluções e aí sim providenciar um laudo de reforma e assim se responsabilizar por aquela execução, por aquela obra. Então, antes de tudo, é necessário que o engenheiro emita uma RT para a execução do parecer técnico que ele apontou todos os erros ali dentro daquela reforma. E se tivesse um engenheiro ali nesse condomínio que a gente foi, ele já teria verificado todas essas irregularidades que está ocorrendo naquela reforma e provavelmente já teria mandado parar ali a obra. Ou seja, como o síndico não tem esse conhecimento, ele só foi pedir ali o laudo, parecer a responsabilidade de um engenheiro, quando os moradores do lado começaram a falar para ele. Tá aí mais uma vez a importância do engenheiro. E outra coisa, a gente está falando de alguns erros aqui. Tudo isso, se a pessoa fizer uma reforma no apartamento e se acontecer alguma coisa errada, de algum acidente, é responsabilidade do síndico, porque não tem engenheiro responsável ali, não tem uma RT, não tem um laudo. Assim como os outros serviços fora da área privativa, né, nas áreas de lazer, ali, da manutenção de obras, tudo é responsabilidade do síndico, ou seja, ele precisa sim de um auxílio do engenheiro. E se você quiser saber mais sobre a NBR 16280, a norma de reforma, o Thiago colocou um vídeo lá no YouTube, tem um vídeo falando tudo sobre essa norma, tudo sobre reforma dentro dos apartamentos, nas áreas privativas ali. Então vai lá no canal da RV Construções e Perícias. Se não for um dos primeiros vídeos, você digita lá NBR 16280, que vai aparecer lá no canal da RV Construções e Perícias. Então, gente, esse foi a RVCast 16º episódio, quase errava aqui. Espero que eu tenha te ajudado, espero que a gente tenha te ajudado, espero que você tenha gostado e até a próxima. Tchau!